É isso aí, você pediu e hoje a gente está aqui de novo falando sobre alimentação desintoxicante, porque a gente precisa conhecer bem essa questão do detox, né? Saber como funciona no nosso organismo e que alimentos utilizar, sabendo que somos indivíduos, cada um de nós tem o seu perfil e cada um vai ter talvez, né, um tipo de alimentação específica. Como é que a gente sabe que o nosso organismo está intoxicado? Bem, uma série de sintomas podem acontecer, né? Por exemplo, mal-estar, náusea, vômitos, às vezes pode dar diarreia. Agora, que é uma questão muito importante, é a falta de energia. A pessoa sente-se fraca, não sente Apática. disposição para fazer as coisas. Então, ela sente assim que está lenta, Aham. entendeu? A coisa não está funcionando muito bem. Às vezes ela almoça e depois da alimentação ela sente que almoçou, sente aquele peso, sente uma coisa assim, uma lentidão. O normal é você fazer uma alimentação e sentir normal. Uhum. Quando você sente devagar, alguma coisa não É está engraçado que a funcionando pessoa bem. faz, às vezes, um exame para ver, acha logo que está com anemia, né? Aí faz É. os exames, dão todos normais, você pode ver que ali já é um sinal que o corpo já está ficando intoxicado. Às vezes surgem erupções na pele, coceiras, pontinhos vermelhos no rosto. Então, são sinais de intoxicação. Agora, você tocou numa questão muito importante anteriormente, que é justamente a questão da moda. Faz bem, faz mal, ou faz bem, faz mal. Determinados alimentos realmente, às vezes faz mal, às vezes faz bem, mudam os estudos. Eu queria colocar uma outra questão bastante importante, que são as questões de toxinas que a gente já estão consagradas, por exemplo, mercúrio, né? Que está com muita frequência, por exemplo, presente nos peixes. Então, existe uma contaminação mundial aí de todos os peixes. Mas tem peixes que têm níveis de toxina do mercúrio baixas, próprias para consumo ainda, e outros níveis elevados. Então, você tem que saber selecionar. Por exemplo, os peixes menores são menos contaminados e os peixes maiores mais contaminados. Então, o mercúrio é a questão passiva. Mercúrio é problema de saúde. Mas tem outras questões que podem agir de uma maneira tóxica no organismo, sem ser toxina, e serem alimentos saudáveis. São questões que o Roberto falou, por exemplo, e que a Fernanda também tocou, das intolerâncias ao glúten. Tem pessoas que não se dão bem com glúten e passam mal. E o glúten é uma toxina para essa pessoa. Então, ou as questões alérgicas. Tem pessoas que comem o leite, por exemplo, pode ter problema de intolerâncias à lactose, que é um problema. Então, a lactose vai ser uma toxina para essa pessoa. Ou, ainda coisas mais graves, a alergia ao leite, a caseína, que é a proteína do leite, pode agir como um tóxico em determinadas pessoas. Aí vamos para outros alimentos. Por exemplo, o limão. Ninguém questiona o limão, mas tem pessoas que, se comerem limão, vão ter reações de intolerâncias, e esse limão pode agir com uma toxina, e vários alimentos saudáveis. Eu já vi, por exemplo, alergia à alface, pessoas que comeram cebola têm crises de tosse e às vezes fecha a glote e passa mal. E tem que ir para o hospital. E são alimentos considerados saudáveis. Então, essa questão de vai e volta, o alimento é bom, é ruim, numa hora, depende muito de casos individualizados, de pessoas que têm, às vezes, intolerância e alergia a determinados alimentos, inclusive saudáveis. Então, essa questão que eu queria colocar também, porque além das questões das toxinas que existem, que já são consagradas, tem questões individuais. Por isso que a Fernanda falou, é sempre uma individualização. Você tem que consultar um profissional nessa área de saúde, que lidar com alimentos, para ele te orientar. Então, vamos fazer uma dieta? Não. É melhor você ir no profissional para ter um questionamento. De repente, tem que pedir alguns exames para se fazer uma análise. Geralmente, fazendo uma das suas dieta de toxinas. exclusão, você Exato, isso é tira alguns importante. alimentos durante o período da detox e depois você vai, aqueles alimentos que foram proibidos, você vai inserindo aos poucos. Se a pessoa apresentar uma intolerância, você tira mesmo, veta permanente. Senão, você vai introduzindo esses alimentos novamente, mas de maneira balanceada. Porque na maioria das vezes, não é o alimento em si que vai fazer mal, é a quantidade inadequada que a pessoa consome. Então, é uma dieta totalmente desbalanceada, fora das necessidades. Isso é que vai intoxicar o organismo e não o alimento propriamente dito. Né? E eu acho que as coisas estão muito banalizadas, que você fala de alimento funcional,
tradicional, e todo mundo quer sair comendo linhaça, chia, e às vezes aquele alimento vai ser alergênico para você, né? Ou aquele alimento vai te trazer um distúrbio hormonal, por exemplo, né? Então, acho que é muito importante isso, né? Como a gente está falando aqui, cada um tem as suas características, a questão da individualidade, genética, metabólica. Então, acho que é muito importante, quando eu fazer um plano alimentar, ver as características do indivíduo, né? Que somos diferentes um do outro, né? É verdade. Hoje fala-se muito assim, né? Tipo, você quer ter uma alimentação saudável? Volta lá para o tempo da vovó. Tudo que a vovó colocava na mesa, você come. Né? Se ela não usava, não use também. Eu vi uma frase interessante, né? Lendo um pouquinho para estar aqui com vocês hoje, que era assim: coma tudo que tem uma perna. Pensa num cogumelo. Em segundo lugar, o que tem duas pernas. E se for uma ave? Em último lugar, o que tem 4 pernas. Essa é nova. Então, ó, fica a dica, tá? Tudo que tem uma perna é o mais saudável. Aí você pensa no cogumelo, na árvore e tal, né? 2 pernas, atenção, mas ainda é bom. 4 pernas é complicado, presta atenção. Muito bom. Gente, como é que é a detox? Como é que funciona essa questão da desintoxicação no organismo? Como é que esse processo, como é esse processo de desinflamação? Então, o que acontece? Você vai fazer uso, né, de alimentos que cada um vai ter uma função no processo detox. Né? Então, tem alimentos que vão ser diuréticos, outros alimentos que vão... Os diuréticos, por exemplo, como a melancia, né? É um alimento altamente diurético. Você vai fazer uso, por exemplo, de alimento com alto poder antioxidante. O que o antioxidante faz? Ele neutraliza o radical livre produzido pelas toxinas e que são altamente cancerígenos. Então, por exemplo, a maçã com casca é um dos alimentos mais ricos que a gente tem em flavonoides, né? Que são antioxidantes que aí previne contra o câncer. Então, tem a maçã, né? Tem o gengibre, que ele tem a propriedade de acelerar o metabolismo. Então, cada um vai ter uma função. A hortelã, ela tem a propriedade, o mentol, que ela combate vírus, combate bactérias, então vai reforçar o sistema imune. Tem o suco de laranja, é rico em vitamina C, também vai fortalecer o sistema imune, vai dar origem, porque a gente sabe que a vitamina C, ela participa no processo da formação do colágeno, então vai melhorar a aparência da pele, a unha, cabelo. Né? Então, cada alimento, ele vai ter uma propriedade. O abacaxi, ele melhora a função digestiva. Se você for fazer uso de cereais integrais, grãos integrais, são ricos em fibras, vai melhorar o trânsito intestinal, né? Porque a prisão de ventre, ela paralisa, né, praticamente ali o processo de digestão. E aí ele reflete logo na pele, né? A pessoa fica com aquela pele mais cansada, às vezes até brota erupções, espinhas e tudo porque não tem um trânsito intestinal adequado, então as fibras vão estar atuando ali. Então, cada alimento em conjunto, não é um alimento só que vai fazer o detox, é um conjunto de alimentos que vão dar o efeito esperado de desintoxicar, que principalmente é no fígado, né, no rim, como o doutor falou, e no intestino. Eu ia perguntar a maçã, porque ela falou maçã, a maçã tem, na casca tem 6 a 10 vezes mais polifenóis do que na polpa da maçã. E muitas das vezes a pessoa joga a casca da maçã fora. Não só cada piquitinho. Está jogando ali uma preciosidade fora, é a casca da maçã. Riquíssima em antioxidante, previne contra câncer. E vocês estavam falando essa questão de que tem que cuidar de desintoxicar o fígado, desintoxicar o intestino. A detox, ela vai atuar também em questão da pressão arterial, por exemplo? Ela ajuda em pressão arterial? Pressão arterial, quando nós falamos, é assim, 2 coisas, né? Tem a questão genética, né? Que você carrega aquele caráter da hipertensão arterial, e que muitas vezes você pode mudar. Como você muda? Tem um caráter muito importante, que é o sal. Então, se você reduzir o sal desde do seu período de criança, que ela lida muito com criança, por exemplo, a Fernanda, ou até antes, no período gestacional. A mãe já se alimentar com pouco sal. E a família inteira tem hipertensão com pouco sal, aí você vai ter um indivíduo que vai mudar esse caráter, né? E poderá não ter pressão alta. Mas o que eu queria falar aqui é o seguinte, você perguntou sobre essa dieta detox, de uma maneira muito prática que a gente faz lá no nosso ambulatório, que é assim,
Eu acabei de falar que existem vários alimentos que podem causar intoxicação em várias pessoas e até mesmo alergia. Agora, existem alimentos que causam muito mais frequente esses problemas. É o caso do glúten, é o caso do leite com a lactose, é o caso do ovo, que tem problemas em certas pessoas que têm intolerância. Então, é o caso, por exemplo, de uma maneira geral, dos laticínios. Então, é o caso do café. O peixe é muito comum da alergia. Exatamente. Dos mariscos, do mar, né? dos mariscos, que é o caso do camarão. Então, o que nós fazemos lá? Nós fazemos o seguinte, pegamos esses alimentos principais, como é o caso desse que eu acabei de citar, chá, café, leite, derivados, carne vermelha, que algumas pessoas não se dão bem. Então, é o caso, por exemplo, dos alimentos que têm glúten. Retiramos esses alimentos todos durante o período de 3 semanas. Então, tem um grupo de alimentos que são os mais frequentes de dar problema, que a pessoa não vai comer durante 3 semanas. Então, essa é a dieta chamada de eliminação. Então, passa as semanas e vai ser substituído por justamente os alimentos que não tenham agrotóxicos, bastante legumes e verduras, os grãos integrais, e esses grãos integrais não podem ter glúten, entendeu? O peixe, se for o peixe realmente, aqueles menores e tal, tá liberado. A carne branca, a carne vermelha não. E aí a gente libera esses alimentos, enfatiza os legumes, verduras e frutas, principalmente os orgânicos. E aí nos dias que vão se suceder até eu chegar até a 3ª semana, a gente, por exemplo, um dia a gente faz um dia sobre alimentos laranja, que tem um beta-caroteno, que tem vários exemplos. Depois, no outro dia, alimentos de cor azul. Depois, no outro dia, alimentos de cor... Azul. Arroxeados. Arroxeado, né, que tem vários tipos de flavonoides. Eu chego lá, azul, fiquei pensando aqui. Por exemplo, exatamente. E tem também... Suco de uva integral é uma maravilha. Exatamente. No outro dia, os alimentos... riquíssima de antioxidante. A gente vai variando. No outro dia, os alimentos... Mas não pode ter açúcar, né? Porque tem uns aí que Sem dúvida. Essa é a questão. O industrializado é muito difícil você achar algo que seja ali puro, né? Então, assim, tem que olhar o rótulo, ver direitinho se aquilo ali é mesmo integral, se está adicionado de açúcar, porque nessa dieta tem que tirar o açúcar também refinado, né? Não pode estar presente. Então, se a pessoa for comprar em supermercado coisas que são industrializadas, porque hoje em dia é muito difícil, né? Você não comprar algo que não seja industrializado. Então, olha o rótulo, vê se ali tem algum alimento que está proibido, sódio. Geralmente, alimento industrializado é para conservar, né, o próprio alimento. É enriquecido com sódio, então a pessoa tem que observar o rótulo. Então, esse aí é um princípio básico. Se a gente vai pensar em fazer uma alimentação detox ou uma dieta detox, porque é um período determinado, alimentos, via de regra, alimentos crus, é melhor que nada seja industrializado, faz em casa mesmo. Importante os alimentos da família brássicas ou crucíferas, que são repolho, brócolis, couve, couve-flor. Eles têm muito aminoácido sulfurado, metionina, cistina, cisteína. Eles ajudam, auxiliam o fígado no processo de desintoxicação. Né? E hoje no consultório eu tenho recebido muita indicação de médicos que indicam o paciente com esteatose hepática, com gordura no fígado. Né? E fazendo a dieta, nesse plano alimentar, você vê que tem melhoras. E outra coisa, já que ele falou na esteatose, é importante as pessoas não dão bola para a esteatose. Isso não tem problema não. Tem problema sim, porque é um sinal. É a mesma coisa você chegar para a pessoa, está com febre? Não tem problema. Febre é doença? Não é, então não tem problema. Você está com cólico? Não tem problema, são sintomas, são sinais. E a esteatose é um problema sim. Esteatose é a gordura no fígado. Presença de gordura no fígado, tem que ser muito bem valorizado. Isso por quê? Por que tem que ser valorizado? Porque é um sinal de que as pessoas que têm esteatose têm um aumento de risco de doenças cardíacas de uma maneira geral. Infarto, aterosclerose, derrame cerebral. Já começa por aí. E é um sinal que o organismo não está fazendo um metabolismo adequado. Né? Quer dizer, o metabolismo não está legal. Então, você tem que tratar esse sinal como? De todo o metabolismo, como me falou. Que a dieta de eliminação, que é a dieta detox, ela justamente melhora essa situação, porque você, acertando o seu metabolismo através da retirada das toxinas, você vai ter automaticamente melhora desse problema. Muitas pessoas, assim, na primeira semana fazendo a detox,
Pessoas que têm muita enxaqueca, faz a detox, melhora a enxaqueca, melhora a função intestinal, coisa assim, na primeira semana. Então, assim, realmente tem um efeito bastante, assim, visível, né, para quem faz. Você que está nos assistindo aí, sabe, quando a gente começa a falar nessa questão de detox, eu lembro de um personagem bíblico. Eu vou para o intervalo e no retorno eu quero saber se você lembra também, se você aí em casa vai exercitar sua mente, qual é o personagem bíblico que eu estou pensando? Ele que desafiou o rei dizendo, olha, me dá uma chance, eu não vou comer dessa comida que você está me oferecendo. Eu quero ficar aqui com a minha comidinha crua, meus legumes e verduras. E se eu não ficar bem, não tiver disposição, aí você vem e faz o que você quiser fazer comigo. Sabe de quem eu estou falando? Para mim é o cara que começou essa história da dieta detox. Intervalo, eu volto já já. Cabeça pra cima.